Eu sei que você deve estar super confusa em saber qual que é a melhor opção de cobertura para o seu bolo. Existem diversas opções e na confeitaria cada um defende aí a cobertura que mais gosta. E eu vou te falar hoje uma cobertura que é maravilhosa e eu garanto para vocês que ela é a melhor. E eu vou te falar o porquê que ela é melhor. Então fica durante o vídeo aí que eu vou te explicando o porquê que você vai gostar mais dessa cobertura do que de todas as outras, tá bom? Vem comigo aprender. Olá, eu sou a Ana e esse é o canal da Dolciana. Sejam muito bem-vindas e hoje a gente vai aprender uma deliciosa cobertura de bolo feita de ganache com chantilly. Isso mesmo. Existem várias opções de ganache e eu vou mostrar para vocês que todas elas são boas e o porquê elas são boas. Então vamos aprender? Para começar, a gente vai derreter aqui o nosso chocolate e eu tô usando o chocolate branco. Esse chocolate que eu tô usando é da Cical, tá? Mas você pode usar qualquer outro tipo de chocolate. E para iniciar, eu vou falar para vocês que a ganache, ela não é de medida. Eu vou passar aqui a medida para vocês de tudo que eu usar. Mas muita atenção, gente. Não use essa medida se você não for usar a mesma marca de chantilly e a mesma marca de chocolate. Porque a ganache, ela modifica conforme o tipo de chocolate, a marca do chocolate e o tipo de líquido que é adicionado nessa ganache. Então ela vai modificar a quantidade e a proporção de cada um. Então não se prenda à quantidade, e sim à textura que você precisa chegar. E eu já vou te avisar, se você usar essa mesma quantidade que eu vou usar de líquido e de chocolate e não for a mesma marca, vai dar errado e você vai vir aqui nos comentários falar: "Ai, Ana, deu errado". Deu errado porque você não seguiu o que eu tô falando. Segue a textura e não as proporções, tá bom? Para começar, a gente vai derreter aqui o nosso chocolate no micro-ondas, pode ser em banho-maria também, não tem problema nenhum. Micro-ondas de 30 em 30 segundos, para sempre para mexer, principalmente se for chocolate branco, porque ele tende aí a queimar mais fácil. Vamos lá? Essa quantidade de chocolate que eu tô usando aqui é de 300 gramas e essa quantidade é o suficiente, ainda sobra um pouquinho para eu cobrir o meu bolo de 10 centímetros, tá bom? Então eu vou fazer aquele bolinho pequenininho, estilo bento cake, e essa quantidade está ótima. Se você for fazer um bolo de 15 centímetros, por exemplo, você vai usar aí de 500 a 600 gramas de chocolate. Já coloquei 30 segundos e olha o quanto ele já derreteu. Vou colocar mais 30 segundos, mas antes de eu colocar ele para derreter de novo, eu quero saber se você gosta de ganache e tá gostando desse vídeo e sabe que esse vídeo vai te ajudar muito. Então não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para sempre estar recebendo dicas deliciosas como essa. Ah, e se você ainda não está inscrito no nosso curso gratuito, já corre lá e se inscreve, o link vai estar aqui embaixo, para vocês garantirem aí mais conhecimento na confeitaria e ter muito sucesso de vendas. Enquanto meu chocolate vai derretendo no micro-ondas, eu vou logo te avisando que no final desse vídeo eu vou te falar as 3 principais perguntas que o pessoal normalmente faz para a ganache. Está pronto. Então fica até o final para não perder essas perguntas que elas são, assim, esclarecedoras para você que tem dúvida ainda de se vai usar ganache na sua cobertura ou não. Nosso chocolate já derreteu, bastou duas vezes eu colocar 30 segundos, tá? Não esquenta demais, porque aí esse chocolate tem o risco de queimar. Bom, temos aqui então o nosso chocolate branco derretido Cical, tá? É chocolate nobre. E agora eu coloquei ele na balança pra gente controlar aqui a quantidade que eu tô usando de chantilly. Lembrando que a gente vai pela textura e não pela quantidade. Eu estou colocando aqui a quantidade para vocês saberem aí o quanto mais ou menos eu usei, tá bom? Então vamos lá, a gente sempre adiciona o nosso líquido aos poucos no chocolate, porque a gente quer ver a textura aí que ele vai ficar. Então eu vou colocar um pouquinho. O chantilly não pode estar gelado, ok? Você vai colocar o chantilly normal na temperatura ambiente. Essa é a primeira textura que ele vai ficar, que é uma textura bem mais grossinha, tá vendo? Ó. E vai parecer que deu tudo errado, mas fiquem tranquilos que não deu. Mexe bem. Até aqui eu já coloquei 13 gramas. Agora a gente vai colocar mais um pouquinho. E vai mexer novamente. Vou mexer aqui do lado para não fazer peso na minha balança. Tá vendo que a textura não mudou muita coisa? Então eu vou colocar mais um pouquinho, que ainda não foi o suficiente. Vamos lá.
Essa segunda textura que ela vai ficar, vai ser uma textura muito parecida com como se ela estivesse separando do bolo. Então, a primeira textura ele vai parecer que tá talhado, e essa segunda, ela vai estar com mais aparência de talhado ainda, olha aqui, com mais aparência de talhado ainda, só que ela vai parecer ainda que tá soltando aí gordura no nosso bolo. Tá vendo que ela, ó, que ela fica bem molinha? Agora a gente vai colocar mais um pouquinho. Ainda está com a aparência de talhado e agora tá ainda separando mais a gordura, ó, tá tão aparente que dá pra ver no próprio chocolate. Ó, tá vendo a gordura aqui? Agora a gente vai colocar mais líquido. Bom, pessoal, essa é uma das razões para as pessoas pararem de usar e fazer a ganache, porque além delas seguirem essas proporções, pode acontecer isso, ó. Olha como ele separa a gordura do chocolate. E aí a pessoa vai falar, meu Deus, eu fiz errado, deu tudo errado, vou ter que jogar esse tanto de chocolate fora. Mas a vantagem, gente, de vocês usarem a ganache é justamente essa, você não perde a sua cobertura. Por quê? Se ela ficar mole demais, é só você adicionar mais chocolate. E se ela ficar dura demais, ou nesse ponto aqui, ó, é só você adicionar o seu líquido. Então vamos continuar? Uma coisa muito importante da ganache é você misturar muito bem. Se você não misturar o suficiente, ela vai acabar talhando também. Então mistura muito bem, ele tem que estar bem envolvido para dar super certo. Assim que eu misturei bem, ela não vai estar mais com tanto aspecto de talhado, só que olha como ele está separando a gordura do chocolate, ó. Parece um queijo, não parece? Esse ponto ainda não é o suficiente, então a gente vai colocar mais um pouquinho de chantilly. Ó, aparentemente ele já tá bem melhor, mas ainda tá separando um pouco da gordura, tá vendo? Então a gente vai colocar mais um pouquinho. E nessa parte você coloca bem de pouquinho para não ter risco de passar aí a quantidade que precisa. E olha só, essa é a textura perfeita para você usar a sua ganache, ó. Ele não está separando mais, não está separando a gordura mais, não tá mais com aspecto de talhado e olha só a textura cremosa que ele fica. Agora a gente vai levar a nossa ganache para descansar pelo menos 8 horinhas. Você pode descansar menos, não tem problema, só que eu prefiro esse tempo de descanso da ganache, respeitar esse tempo de descanso da ganache para que ela fique com para que ela consiga criar a pré-cristalização necessária que a ganache normal precisa. E aí você pode usar ela tanto assim como a gente fez agora, e ela fica gostosa de espatular, ela só é um pouquinho mais firme. Ou você pode bater ela depois, que a gente vai bater junto aqui para mostrar para vocês, e aí usar ela mais cremosa, tá bom? Então, respeita esse tempo de pré-cristalização da ganache, que vai dar super mais certo e ele vai ser mais resistente ao calor. Já já a gente volta para vocês verem como ficou. Após passar 8 horas, o nosso ganache descansando, na verdade passou um pouquinho mais, porque eu deixei de um dia para o outro. Agora a gente vai bater essa ganache. E como eu falei para vocês, é super importante que vocês aí mantenham, respeitem esse tempo de cristalização da ganache, para que ela fique na textura que a gente precisa. Então, ó, vamos colocar agora toda a nossa ganache dentro da batedeira e com o batedor raquete. A gente não quer o fouet, que é o batedor globo, porque ele vai agregar muito ar na nossa ganache e depois vai ficar difícil de espatular. Então bata com o batedor raquete. Prontinho, observem o quanto ele já ficou mais esbranquiçadinho, ó. E a consistência dele firme, o suficiente para a gente conseguir espatular o nosso bolo. E claro, depois que ele for para a geladeira, ou ele gelar, ou cristalizar mesmo fora da geladeira, ele vai ficar tão firme no ponto de a gente poder pegar nele, que ele não vai fazer diferença.
Bom, gente, eu tô usando esse pó para decoração, tá? Ele é o pó branco, na verdade ele é o dióxido de titânio. E você pode usar também o pó para decoração lipossolúvel, que também funciona muito bem com o nosso ganache. Eu prefiro o pó para decoração porque a cor é mais intensa e a gente precisa usar menos. E aí é melhor. Gente, é um pouco mais caro sim, mas compensa porque você usa uma quantidade menor, tá bom? Então eu vou colocar aqui para deixar a nossa ganache mais branquinha. Então, se você tem aquele problema lá de não usar ganache porque ela não fica branquinha que nem o chantilly, esse problema já foi resolvido porque ele realmente vai ficar branquinho e vai ficar muito bonito igual o chantilly. Vou colocar uma quantidade bem pequenininha e a gente vai colocando aos poucos como qualquer outro corante que a gente adiciona aqui na nossa mistura. Olha só a cor e a consistência que ele fica. Tá vendo que ele fica um pouquinho mais mole? Então a gente vai deixar ele descansar mais um pouquinho para depois a gente poder começar a espatular o nosso bolo. Prontinho, deixei minha ganache descansando meia horinha na geladeira e olha a consistência que ela já ficou. Agora a gente vai espatular o nosso bolo. Agora eu vou fazer alguns enfeitinhos, mas olha só como ele já está ficando, gente. Ó, como ele fica lisinho e branquinho. Ele dá pra trabalhar com bico com ele também, mas dessa vez eu não vou trabalhar porque eu vou fazer uma decoração bem chocolatuda, tá bom? Então eu vou usar aqui uma ganache mais mole e vou usar um pouquinho de granulado. Prontinho, olha como essa ganache fica lisinha e linda, gente. Lembrando que a gente tá usando aqui uma ganache mais porosa, então ela não vai ficar tão lisinha quanto a ganache tradicional que a gente usa normalmente. Mas você pode usar a ganache tradicional mesmo, sem bater na batedeira, que fica lindo e delicioso também. A diferença é que essa vai ser um pouquinho mais tranquila de espatular, ela vai ser mais macia. E além disso, ela vai render um pouquinho mais por conta de ter batido, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. E agora que você ficou até o final, eu vou falar para vocês as 3 principais dúvidas que as pessoas têm sobre ganache. Então a primeira pergunta que o pessoal faz é: qual que é a durabilidade da ganache? A ganache, ela fica muito tempo fora da geladeira, então é interessante aí você entender que a ganache, por mais que ela seja feita de chocolate, a resistência dela é tão boa, aliás, é a melhor que tem de todas as outras coberturas, até mesmo a do Buttercream, tá bom? Então a que mais resiste aí fora da geladeira é a ganache. Principalmente porque ela tem uma cristalização que ela faz com o próprio ar, então ela fica firminha, mesmo fora da geladeira, mesmo no calor, tá bom? Agora, se você coloca ela na geladeira, ela vai firmar ainda mais, ela vai ficar bem firminha. A segunda pergunta que é muito frequente é qual que é a durabilidade, a validade dessa ganache. A ganache, ela dura 60 dias no congelador, então você pode congelar a sua ganache. E além disso, ela também dura 7 dias na geladeira. E quando ela está no bolo, ela tem a validade do próprio bolo, tá bom? Então ela dura bastante tempo, dá pra você fazer várias e congelar, para depois, na hora que você tiver aí a sua encomenda, você só retira do congelador, leva para a geladeira, deixa ali até ela ficar, derreter completamente, né? Até ela ficar na temperatura da geladeira, depois você retira da geladeira até que ela fique em temperatura ambiente. E a última pergunta, que é muito frequente, é: o chocolate eu uso nobre ou eu uso a cobertura, que não é chocolate, é a cobertura? Bom, você pode usar qualquer um dos dois e a mesma técnica você usa para os dois, tá bom? Ambos são resistentes, ambos são gostosos e aí você vai ver qual que é a forma que você quer entregar para o seu cliente. Se você tiver um público aí que não se importa de receber uma cobertura feita com cobertura de chocolate, não tem problema, você pode fazer pela cobertura, mas não se prenda à localização que você tá. Não é porque você tá no Nordeste, por exemplo, que é extremamente quente, que você precisa fazer uma cobertura de ganache feita com cobertura. Você pode fazer sim com chocolate, tá bom? Porque ela é muito resistente.
Bom, gente, eu espero que tenha tirado todas as dúvidas. Se ainda ficou alguma dúvida, não tem problema. Comenta aqui embaixo que eu tiro todas as dúvidas de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então não se esqueçam de curtir e se inscrever no meu canal para sempre receber dicas como essa. Um beijo e até a próxima!